A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá, avante, conversando sobre a nossa fórmula batismal, que mistura Atos 2,38, que é o momento em que Pedro não estava batizando ninguém. Não estava batizando ninguém. Ele estava respondendo uma pergunta. Os judeus estavam reunidos, era o dia do Pentecoste, e eles estavam reunidos lá, foram lá a Jerusalém, várias partes, várias nações que eles se encontravam espalhados pelo mundo. E eles, no dia do Pentecoste, a festa da colheita, eles iriam a Jerusalém, para comemorar no templo, tudo bonitinho, como a religião mandava, E Deus, o Espírito de Deus veio sobre o povo, e eles viram e ouviram homens de diferentes nações falando em línguas, falando em línguas estrangeiras, e eles entendendo, poxa, mas que maravilha, tal. E Pedro tomou a palavra e fez um sermão, uma pregação muito linda. E lá no final ele vai dizer, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o ministério fez uma associação desse verso com a fórmula batismal lá de Mateus 28:19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma associação indevida, porque nesse verso, Atos 2,38, Pedro não está batizando ninguém. Ele está respondendo a uma pergunta. Fizeram os judeus que estavam ali vendo toda aquela maravilha, perguntaram: que faremos, pois, homens irmãos? Não responderam, entendeu? Mas quando ele desceu as águas, ele executou o batismo com a fórmula batismal que ele havia ouvido. Nos vídeos anteriores eu falo em 7 dias depois. E eu errei nesta conta. São 10 dias depois. Tá vendo como é bom a gente não ficar pregando que Deus está falando na minha boca, que eu sou a boca de Deus, entendeu? Porque quando eu falo uma coisa errada, eu posso engatar uma marcha ré e corrigir. Entendeu? Agora essa turma não, Como são mentirosos, estão mentindo o tempo todo, já há 50 anos. Eles estão dizendo que a palavra de Deus não está na Bíblia. Cadê minha Bíblia aqui? Onde anda a minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Oh, meu Deus do céu. É possível falar com você sem a Bíblia na mão? Não é possível. Dá licença aí que eu vou pegar uma Bíblia aqui para a gente continuar conversando. Aqui é tudo sem cortes, sem censuras, Aqui é a Bíblia. Eles estão dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. A palavra de Deus está na boca deles. Entende? É um caso sério. Aí fica, como é que faz, Falou besteira. Complicado, Fica na cara que são mentirosos, Então, depois eu vou fazer um vídeo conversando sobre isso aí, tá? Bom, mas é o seguinte, Por que fizeram esse erro? Por que cometeram esse erro? Teve um idiota, que o negócio funciona assim, que nem Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo saiu para viajar pelo mundo, ele não sabia para onde ia, chegou no lugar sem saber onde ele estava, Eles, na pregação, nos cursos da congregação, é desse jeito, A gente abre a Bíblia em qualquer lugar e manda bala. Tira a mensagem do versinho. Então, um maluco, leu Atos 2,38, é porque disse me pai, Pedro e não sei o que, pronto. A mentira dele já multiplicou pelas pessoas que estavam ali.
100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, sei lá, se for uma assembleia anual, entendeu? Aí cola, né? Colou, entende? O ministro das comunicações, né? Joseph Smith, do Adolf Hitler, lá na Alemanha nazista, ele dizia que uma mentira muitas vezes repetida fica verdade na cabeça daqueles que ouvem, né? Então os camaradas defendem com unha e dente essa coisa aí, tá? Eles fazem de tudo, né? Essa turminha aí da nossa... Tem um pessoal aí que a Irmandade defende as heresias da congregação, nega a história, nega fatos, nega a Bíblia, inverte tudo. Eles são loucos, alucinados, porque tiveram a sua mente manipulada. Esses assuntos não podem ser tratados dessa maneira, né? Com paixão. A gente fazer as coisas com paixão, de maneira... Presta atenção, procura ver se está falando a verdade, entende? E depois você contesta, entendeu? Poxa vida, vai devagar, né? Pega leve aí. Então, eu falei em vários vídeos aí, 7 dias depois de ouvir a fórmula batismal, no momento mais glorioso do cristianismo, a ascensão do Senhor aos céus, o retorno para a sua glória. Entende? Ele delega para nós esta missão fundamental. A única razão que nós estamos ainda aqui nesse mundo é porque 2/3 da humanidade não sabe o que é o Evangelho, entende? Nunca ouviu falar do nome de Jesus. Senão nós já estaríamos lá na glória, entende? Fazer o quê, né? Entendeu? É isso. Então Basimar viu todas essas coisas e ele escreveu, né? Por ordem de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, é a mesma coisa, irmão Jair. Oh, pelo amor de Deus, né? Vamos prestar atenção na nossa língua, a língua portuguesa, né? Veja bem, ó, são coisas diferentes. Apresentei o dicionário para ele da língua portuguesa. É fácil de entender. Nome é a palavra que designa pessoa, animal ou coisa. É uma denominação, é um apelido, né? Deixa eu ver, é um prenome, é uma alcunha, é uma maneira de nomear, entende? E o que é ordem? Ordem é diferente. Ordem é disposição conveniente, conserto, arranjo, ato de indicar com autoridade de que modo se devem fazer ou dispor as coisas, mandado, boa administração, regularidade, modo conveniente de se portar ou de proceder e disciplina. Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas ele está dizendo que falar em nome de Jesus Cristo, sejam batizados em nome do Pai e do Filho, né? É a mesma coisa de dizer por ordem de Jesus Cristo. Não tem nada a ver, são coisas diferentes. Mas a prática, ele volta a insistir, na prática é a mesma coisa. Farei isso por ordem do Senhor Jesus. Ele está dizendo, né? Ou farei isso em nome do Senhor Jesus. Não é a mesma coisa, está querendo ajeitar, entende? Para melhor enganar. Para com isso, para com isso, para com isso. De inventar até a língua portuguesa para dar fundamentação a absurdos. Entende? Com isso. É horrível, camarada, defender aquilo que não é defensável, mudar a história, perverter fatos. Para com isso, pelo amor de Deus. Deus não está na vida de homens que não falam a verdade. E das coisas produzidas pelos homens, nada há mais de verdadeiro do que a história. E a história vai julgar você, porque Deus está na história, porque Deus é verdade. E das coisas que nós podemos fazer nesta terra e que é verdadeiro, a única coisa é a história que nós produzimos.
Não adianta querer perverter a história. E são fatos. Entende? Que é isso? É muita loucura, entende? Muita loucura. E ainda apresenta o documento histórico, o tudo daqui, mostrando, né, que eles praticavam a fórmula batismal. Veja, está escrito no capítulo 7. Procura na internet esse documento, você vai ver. Quanto ao batismo, faça assim. Depois de dita todas estas coisas, batize em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? E veja, depois de ditas todas estas coisas, o que quer dizer depois de dita todas estas coisas? Que eles, antes de batizar a pessoa, eles ensinavam as doutrinas fundamentais do cristianismo. Eles reuniam estas pessoas e ensinavam a palavra de Deus, ensinavam as crenças, as doutrinas fundamentais da igreja. Por quê? Porque ele já tinha aprendido que esse negócio de batizar sem ensinar não dá certo. E a congregação está batizando bêbado, drogado, viciado, endemoniado, toda sorte de indivíduo, e amaziados também. No batismo, a preocupação é dizer que os amaziados devem falar com o ancião lá na frente. Mas isso gasto 2 segundos, 5 segundos. Quer dizer, a grande maioria não está nem aí, não está prestando atenção, distraiu. Então batiza amaziada, é uma confusão desgraçada. Depois, quando a pessoa não entendeu, não aprendeu, não sabe nada, entendeu? E eventualmente faz alguma contradição, entende? Aí expulsa a gritos, fora daqui, não é das minhas ovelhas, você é um cadáver, você é uma cadela que voltou ao seu próprio vômito, entendeu? Loucuras de homens que não tem nada a ver com Deus. Deus não está na vida destes homens para fazer essas pregações diabólicas. Minha tia foi a um culto da congregação, gostou, né? Lá pelas tantas batizou. Só que ela era amaziada, né? Muitos anos amaziada. E ficou lá na congregação por 12 anos. Depois de 12 anos, alguém, né? Falou para ela, soube, né? Que ela era amaziada. Falou, irmã, não pode. Então o que ela fez? Foi regularizar a sua situação. Foi no cartório do registro civil, fez o casamento civil, né? E como a vida toda ela tinha ouvido que precisava casar no padre, precisava casar na igreja, bom, ela foi lá na igreja católica e fez o casamento lá na igreja católica. Fez o casamento na igreja católica de manhã, de noite levanta para testemunhar a obra que Deus fez na vida dela, né? Do casamento. O que aconteceu? Perdeu a sua liberdade, entendeu? Agora eu pergunto para você, quem deveria perder a sua liberdade? Fala para mim, conversa comigo, fala sério. É esse ministério dessa igreja, dessa congregação. Todos eles tinham que perder a sua liberdade, ficar sentadinho o resto da vida, de bico calado, porque são assassinos de almas, matam pessoas. Como o caso de uma mulher, nenhum sabe que é o batismo, não aprendeu nada, levaram ela para o batismo, ela batizou. Vivia em profunda depressão, não resolveu o batismo dentro da igreja, não resolveu, voltou lá para o centro espírita. Ela era espírita, voltou lá para o centro espírita para ver se resolvia o desejo de suicídio, a depressão que ela possuía. A vida inteira deprimida, querendo destruir sua vida. Foi para a congregação, não resolveu, voltou lá para o batismo, para o espiritismo, não resolveu, veio assistir um culto, o ancião lá prega essas loucuras aí. Então é isso aí, mas que loucura, entendeu? Daqui está lá, a fórmula batismal, é feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina as doutrinas fundamentais, o ensino da Bíblia, para que não aconteça absurdos. Isso deve estar ocorrendo no Brasil inteiro, tá? No Brasil inteiro.
há uma matança desgraçada desses assassinos de almas, entendeu? O ensino do Didaquê, se tem água corrente, batize em água corrente. Se não tem água corrente, quer dizer, se não tem rio para batizar, batize em água contida, parada, num tanque, numa vasca, né? Que é uma palavra italiana, né? A vasca é um tanque, né? Batize em água contida, numa vasca. Se não puder batizar em água fria, batize em água quente. Se não tiver uma água corrente nem parada, batiza com aguinha na cabeça, entende? Isso é história. O Didaquê, ele foi produzido refletindo a experiência da igreja primitiva, que foram para lugares difíceis, onde não tinha água para batizar, entende? Eu falei no vídeo anterior, aqui em São Paulo, que nós tivemos sempre pequenos problemas de falta de chuva, né? Mas o ano passado foi terrível, a estiagem de quase 2 anos. Nós ficamos com o nosso reservatório d'água com 4% até da sua capacidade normal, entendeu? Precisamos usar, a Sabesp precisou usar o recurso de usar águas imundas para poder abastecer a cidade, entende? E aquele que usava água boa, água tratada, de maneira indevida, como lavando animais, lavando calçadas, percebe? Eram multados. E se você fazia isso aí e as pessoas passavam na rua e viam você desperdiçando água dessa maneira, você era repreendido. Aparecia nas redes sociais a sua fotografia, a foto de você, e a censura vinha. Entendeu? Aqui em São Paulo atravessamos uma... Agora imagine, são dezenas, acho que é mais de uma centena de desertos que há no mundo, onde não chove. Simplesmente não chove. Água é difícil. E tem gente vivendo lá. Tem famílias que precisam ouvir o Evangelho, saber da salvação que há em Jesus Cristo. Os crentes primitivos, eles foram para estas regiões, para estes lugares. E não é permitido banho público. Não é permitido fazer banhos públicos. E imersão. Desperdiçar água, que é só para beber e para fazer comida. Entendeu? Não pode. Então, o Didaquê, quando fala que batiza com água na cabeça, e estamos conversando, é porque eles viveram isso. Eles experimentaram isso. Entende? Precisava batizar, mas não tinha água para batizar. Como é que vai fazer? Entende? Então, é preciso mudar a cabeça de vocês. Precisa saber que o Evangelho é transcultural, é para todos os povos, todas as raças, todas as línguas, todas as nações, todos os lugares, todas as culturas. O Evangelho é além da cultura, é transcultural. Entende? Vai lá, prega o Evangelho e vai fazendo debaixo da guia do Espírito Santo. E vai fazendo o que você precisa fazer. E procura estabelecer, né, uma igreja dentro daquela localidade, dentro da cultura deles. Só isso. Nada de querer levar placa de igreja, nossa maneira de viver, para o meio dessas nações aí que tem culturas diferenciadas, entende? E que não vão aceitar você com a sua pregação, entende? O objetivo não é esse. Você tem que levar o Evangelho, anunciar a salvação que há em Jesus Cristo. Esses problemas culturais, quem vai mudar é o Espírito de Deus e o tempo. O tempo é que vai mudar isso. Não é você querendo fazer as coisas de um dia para o outro, que vai se dar mal. Vão matar você. É fácil. Você vai ser expulso, vai ser morto, vai ser apedrejado, entendeu? Há nações que você não pode nem falar do nome de Jesus. Então coisas absurdas, então. Tudo isso aí. Agora o Tiago segue dizendo, né? Então ele fala, né?
Antes de tudo, devo salientar que o batismo válido não está concatenado a uma fórmula, e sim a sã doutrina, como os apóstolos ensinaram com a autorização do Senhor Jesus. Ele fala o tempo todo de sã doutrina, mas na realidade a congregação está posta a todas as doutrinas dos apóstolos e faz muito tempo, né? Então, entretanto, é impossível apontar batismos válidos em ajuntamentos que não respeitam a doutrina dos apóstolos, entende? Que é o caso da congregação. Não respeita a doutrina dos apóstolos. E participa de coisas que a própria palavra condena. E participa de coisas, está acusando das outras igrejas, né? Participa de coisas que a própria palavra condena. A essa prática o apóstolo Paulo chama de anátema, cujo significado desse vocábulo é maldição. Então ele está se referindo, normalmente usa aqui a arma contra o dízimo, né? A turma das outras igrejas, tem muitos aí que é uma petição de dinheiro e tal, e ele chama isso de maldição, né? Peraí, tá, calma, vai devagar, pega leve, tá? O que é isso? Ele dizer que, veja, todo grupo religioso, tá? Toda denominação evangélica tem diferenças doutrinárias, é evidente, porque é muito complicado isso, tá? Então, os batistas têm um jeitinho de acreditar, os presbiterianos também, os metodistas, a Assembleia de Deus, entende? Deus é amor, e todos esses grupos aí têm variações, mas as igrejas sérias, no fundamento, eles são iguais, né? Creem na divindade de Jesus Cristo, creem na Bíblia como a palavra de Deus, né? Salvação pela fé, entendeu? São coisas que eles têm ali, mais ou menos eles têm uma boa harmonia nestas crenças. Agora diferem em outras coisas, assim. Agora, essas diferenças, ele está dizendo que são maldições, né? Como ele fala aqui, e participa de coisas que a própria palavra condena, e a essa prática o apóstolo Paulo chama de anátema, que é uma palavra grega que significa maldição. Entende? Então a congregação já é maldita de longa data, porque não está na prática dos apóstolos. Então não é assim, é a loucura novamente, né? Onde é que ele ouviu isso? Da boca de quem? Sei lá. Quando Paulo usa palavras anátema, maldição, no emprego de alguma coisa de prática cristã, ensinamento cristão, vamos ver onde é que está. Vamos abrir a Bíblia então e examinar. Ele está em Gálatas, capítulo 1. Deixa eu ver, estou abrindo a Bíblia aqui. Era um pouquinho aí. Tá? Deixa eu ver, essa Bíblia aqui é nova, é difícil de trabalhar, manipular. Mas está aqui, ó. Achei. Gálatas 1. Gálatas 1:8, né? Diz assim, ó. Mas ainda que nós, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia evangelho diferente daquele que já recebestes, que seja amaldiçoado. Então ele está falando de dízimo, de usar, não usar a véu, de não saudar com a paz de Deus, essas coisas todas que são as armas de guerra da congregação. Ele está falando disso? Não. Ele está falando do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho não é práticas cristãs. O Evangelho é pregar ao mundo, às criaturas, que Deus, o próprio Deus, se fez homem, deu sua vida na cruz do Calvário, e quem crê nisso tem a vida eterna. Esse é o Evangelho. Leia o capítulo 3 do Evangelho de João, do versículo 15 ao 18. Está lá o coraçãozinho, aquele é o Evangelho. O que está ao redor, os outros versos que se referem a ele, relacionados a ele, fazem um complemento, tá? Mas aquilo ali é o coração do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está escrito lá,
para que todo que nele crê e batiza, está escrito? Não, para que todo que nele crê não pereça. Está escrito lá que para que todo que nele crê e é firme e fiel, não pereça, mas tenha vida eterna. Não, não está escrito isso. Está escrito lá que para todo que pertence à igreja, entendeu? Ou para que todo aquele que pratica boas obras não pereça, mas tenha vida eterna. Não está escrito nada disso. Está escrito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Aonde que você está com a cabeça? Boas obras, firmeza, fidelidade, que Deus vai pesar tudo isso. E se você deu uma pisada na casca da banana, vai te mandar para o inferno. Quem nele crê não é julgado. Não é julgado. Entenda, abra sua orelha aí, escuta aí. Não é julgado, entendeu? Ou então, tem algumas versões, não será condenado. Porque não tem como cobrar uma mesma dívida duas vezes. Entendeu? Se o próprio Deus se fez homem, deu sua vida, aquele sangue derramado foi por todas as minhas misérias. Como ele vai cobrar de mim novamente estas coisas? Se ele já cobrou no seu filho? Se você, eu, os homens, a nossa sociedade, que somos estúpidos, idiotados, analfabetos, ignorantes, brutos, perversos, nós temos os direitos do cidadão. Se você faz uma compra e não paga, e a empresa manda o seu título por protesto e suja seu nome, aí você vai, procura a empresa e você pergunta quanto é que é, manda cobrar juro, multa, você paga tudo, pega o recibo, e pega o recibo assinado que recebeu direitinho, beleza, entendeu? O pagamento da sua dívida, dali a 15 dias eles vão lhe cobrar de novo. E você tem recurso. Nós, homens, né, estúpidos, ignorantes, injustos, maldosos, né, temos uma lei que diz o seguinte: uma dívida não pode ser cobrada, a mesma dívida não pode ser cobrada duas vezes. Você pode procurar os direitos, né, os seus direitos de consumidor, meter uma ação judicial nessa empresa e ainda receber uma indenização por danos morais. Entendeu? É a lei produzida por homens injustos, maldosos, entendeu? De duro coração. Agora imagina aquele que é o juiz do universo, entendeu? Aquele que é justiça absoluta, cobra no seu filho tudo o que eu fiz, o que vou fazer ainda, porque eu não sou que nem vocês, né? Vocês são os santos de Deus, vocês são as maravilhas que Deus deixou na terra. Perto de vocês aí, Jesus Cristo é fichinha, entendeu? Vocês são uma coisa linda, né? Eu não, né? Eu sou um miserável pecador. Ele cobrou as minhas mazelas, as minhas loucuras, a minha indignidade, cobrou no seu próprio filho e vai cobrar de mim novamente, entendeu? Nada disso. Na glória, diante do tribunal de Cristo, tá? Onde eu vou comparecer para dar conta das minhas obras, esse tribunal não tem por mérito, entendeu? Mandar alguém para o inferno, condenar alguém à perdição eterna. Não. As minhas obras vão ser julgadas, tá? E aquilo que eu fiz de bom, eu vou receber galardões, recompensas, prêmios, coroas, né? Tem aí, a Bíblia fala, a coroa da vida eterna, coroa da vida eterna, coroa da vida. Estou entrando até na de vocês. Não existe coroa da vida eterna, existe coroa da vida. Vou receber coroa da vida, ou coroa da justiça, coroa de glória, e outros mais galardões, muitos galardões. Né? Mas também aquilo que eu não fiz, que eu fiz e não, não prestou, e tem muita coisa, sabe? Ih, meu Deus do céu. Tem muita coisa aí. Eu vou receber umas sovadas lá. Eu vou receber disciplina. Mas a minha salvação não muda. Eu estou salvo por toda a eternidade e vou viver com ele
por toda a glória, entende? Entendeu? Não tem isso aí. Está aí, ó, eu passei no tribunal de Cristo. São dois tribunais, o grande trono branco, né, que é o grande julgamento, e que eu não vejo ali, eu só vejo, não há vai ser julgado aqueles que não aceitaram o Evangelho. Tá? E o tribunal de Cristo, que é para os salvos, por toda a eternidade. Né? Então não tem por onde, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho, até perdi o fio da meada, hein? Ah, tá. Então, ele pega esse verso de Gálatas 1:8, né, para dizer que práticas cristãs diferenciadas, diferentes do que a congregação pratica, uso do véu, maneira de saudar com a paz de Deus, ou a paz do Senhor, como interpreta a Bíblia, tudo isso é maldição. Quando Paulo está dizendo que o que é maldição é um evangelho diferente. Qual é o evangelho diferente? É o evangelho que, ao invés de pregar a salvação somente pela fé no sacrifício do Senhor Jesus, é o evangelho que prega que para você se salvar você precisa ser firme e fiel, você precisa batizar, você precisa praticar boas obras, você precisa pertencer à igreja. Não é o evangelho dos usos e costumes, uma relação de coisas que você tem que fazer, né? E uma lista de coisas que você não pode praticar. Você não pode usar camiseta regata, você não pode usar uma bermuda, você não pode usar um bigodão, você não pode usar uma costeleta, você não pode ter uma barbicha, você não pode ter o cabelo amarrado atrás, você não pode usar, acho que é bandagem, que você aquela faixa que a turma amarra aqui na cabeça, entendeu? Você não pode, entendeu? A mulher não pode usar uma bermuda, a mulher não pode usar uma calça feminina, a mulher não pode cortar as pontas do cabelo, entendeu? A mulher não pode usar muitas joias, entendeu? Não pode usar pintura. Tem lugares que a mulher não pode rapar nem o pelo da perna. Vira uma macaca, né? Você homem, você gosta de passar a mão assim do lado e sentir aquela perna peluda assim. É ruim. Fala a verdade. Fala a verdade, é ruim pra caramba, né? Não, as mulheres têm que ser. Aí o cara arranja outra, né? Que é mais bonitinha e ajeitada, né? Entendeu? Teve um tempo que não podia usar desodorante, cara. Presta atenção. Presta atenção. Teve um tempo que não podia usar desodorante. Você é oculto, né? Você põe um desodorantezinho, né? Pra tirar o CC, né? O cheiro do sovaco, né? Então você, puxa vida, né? Tinha um desodorante, você passava assim. Aí você passava na porta da congregação, o porteiro já sentiu o cheiro, já falava lá pro pregador lá, tem gente aí com desodorante. Aí o cara abria a Bíblia lá e já pregava, né? Nós temos que ter o bom perfume de Jesus Cristo e usando essas coisas do mundo. Nem usar desodorante podia, entende? Nem um perfume, nada. Entendeu? Teve um tempo que não podia usar paletó. Sabe que tem abertura atrás do paletó? Antigamente, eu já nem sei como é que é, mas tinha uns que tinham só uma abertura, outros tinham aberturas laterais, né? Uma pequena abertura no corte do paletó. Não podia usar, entende? Esse é o evangelho que eles estão pregando aí. Esse é o evangelho maldito. Por que é maldito? Porque ele impossibilita, ele nega o valor e suficiência do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, entende? Nega o valor, o mérito desse sacrifício. Por isso é maldito. É maldito mesmo, porque o próprio Deus veio ao mundo para a nossa salvação e está dizendo que quem crê nele tem a vida eterna. E os camaradas negam isso, né? E ficam ensinando usos e costumes e práticas cristãs para a pessoa se salvar. Agora presta atenção, você acha que você não usar costeleta, barbicha, bigodão, não usar bermuda, não usar camiseta regata, entendeu? Você, mulher, não pode usar uma saia, uma calça feminina, não pode usar bermuda, não pode cortar a ponta do cabelo. Você, na prática dessas coisas, você vai entrar na glória de Deus? Você acha que isso te justifica para entrar na glória de Deus? Você é maluca? Você é doidona? Hein? Para achar que isso aí vai te dar condição de entrar na glória de Deus? Se fosse isso aí, ele não precisava morrer.
Para que Jesus Cristo morrer na cruz? Precisava, para quê? Era só dizer, gente, é o seguinte, não usa isso, não faça isso, não faça isso. Pronto, acabou, ninguém ia brigar com ele. Entendeu? Não ia para a cruz, não precisava morrer. Não, ele veio e declarou a razão da sua vinda, que era uma morte expiatória. O que quer dizer expiatória? Feita no seu lugar. Ele substituiu você na cruz. A justiça de Deus caiu sobre ele para que você fosse aceito por Deus, para você poder entrar na glória. E é a única oferta válida para você apresentar diante de Deus. É esse sacrifício. O apóstolo João fala aqui na carta de João, no capítulo 2, na primeira carta, ele diz lá, ele é, aqui ó, abrindo a Bíblia aqui, dá um tempo aí, calma lá, não se agitem, não fiquem nervosos, né? Aqui, peraí, que essa Bíblia, mas está tão difícil de abrir, é uma Bíblia nova e ela tá, as páginas são todas coladas. Está aqui, ó, 1 João, aqui, ó. A carta de 1 João diz assim, capítulo 2, verso 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro, entendeu? Propiciação significa oferta. A oferta que você deve fazer ao Senhor nosso Deus é a oferta desse sacrifício. Não é o seu sacrifício de não usar costeleta, bigodão, bermuda, camiseta. Para com isso, cara, para com isso. Se deixar esses homens aí continuar nessa pregação, eles vão dizer até a cueca, a cor da cueca que você deve usar. E você, mulher, eles vão falar também sobre sua calcinha, que cor que tem que ser, que jeitão que tem que ser a sua calcinha, tá? Porque eles querem mandar em tudo, entendeu? Eles querem ter o domínio total sobre a sua vida. Esses homens são insaciáveis na busca do poder sobre a vida das pessoas. Bom, então é isso aí, minha gente. É dura a vida, né? É dura a vida, tá bom? Mas vamos avante, né? Gente, vamos. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, né? Mostrando dentro das Escrituras Sagradas, né? Dentro das Escrituras Sagradas. Quais são, né? Vamos lá pegar aqui o nosso cenário, né? Nosso cenário. Você conhece isso aqui, ó? Você conhece isso aqui, ó? Então estou mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas aqui, ó. Pontes de doutrina e da fé que uma vez foi dada aos santos. Estou mostrando o fundamento dessas doutrinas, né? E sobretudo mostrando, né, que o quinto ponto de doutrina diz assim, nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento, ó, presta atenção, tá vendo aqui, ó? Só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Tá entendendo? Olha aí, ó. Isso aqui é a nossa doutrina, viu? Essa pregação desses camaradas aí, que você para entrar no céu precisa ser firme e fiel, né? Batizar na congregação, praticar boas obras, entendeu? Permanecer na congregação até o último suspiro da sua vida. Você precisa dessas coisas para entrar no céu. É mentira, tá bom? Só se recebe pela fé. A salvação é um presente de Deus, que você pega com as mãos da fé, conforme Paulo ensina, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, quer dizer, não vem de você. Não adianta você ser de uma Madre Teresa de Calcutá, uma freira, né? um papa que não vai entrar, tá? Você não pode produzir, é o Salvador quem realizou a salvação, e você recebe essa salvação acreditando somente no sacrifício dele. E diz lá, só se recebe por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, quer dizer, dom é presente, dom é dádiva, é presente. A salvação é um presente de Deus para o homem, que ele conquista quando ele crê, né? E depois fala categoricamente,
não vem das obras para que ninguém se glorie. Então estou explicando isso aí, tá? Estou explicando isso daí, tá bom? Presta atenção, tá vendo que eu estou falando a verdade? Divulgo meus vídeos nas redes sociais, no Instagram, né? No Facebook, no Twitter, lá nas comunidades do Google+, tá certo? Me ajuda aí, tá? Me ajuda aí. Tá? Porque no meio da nossa irmandade tem gente maravilhosa, gente. Tem irmãos e irmãs muito queridos, gente especial mesmo, que eu amo de fato, entende? Eu amo imensamente a nossa irmandade, entende? Eu amo mesmo, tá? Até aqueles que me agridem, me ofendem, insultam, maltratam, eu beijo as mãos. O amor perdoa, né? Eu tenho um amor muito grande. Então, eles são gente especiais, eles estão no engano religioso. Vamos, divulguem meus vídeos para eles conheçam a verdade, tá? E saiam fora do engano religioso. Não estou dizendo nem para sair fora da congregação. Você gosta da congregação? Beleza, continua lá. Mas seja um crente bereano, tá? Tudo que você ouve da tribuna, tá? Da pregação, você confere com a Bíblia. Querem fazer os crentes da cidade de Bereia. Tudo que Paulo dizia, eles não comiam tudo não, eles iam ver se era verdade, né? Se a Bíblia estava ensinando mesmo aquilo. Então faça o mesmo. Confira na Bíblia o que você está ouvindo. Se é verdade, beleza. Dá testemunho, conta por aí, fala para sua família, seus amigos, seus vizinhos, entendeu? Agora, se não confere, joga no lixo, porque é do homem, é da carne, é do homem. É as melecas que estão na cabeça dele, e por trás de tudo isso está o diabo, entendeu? O diabo puro. Entendeu? Então, se alguma destas almas vier a se converter e salvar-se, será grande a nossa recompensa. Termino o vídeo por aqui, um beijo no coração de todos, e fiquem na paz gloriosa de Deus, sempre no nome precioso de quem? De quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé.